Mateus 11, 25 a 30. Mateus registra as palavras de Jesus da seguinte forma: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, esta é a palavra do Senhor. Somos teus servos e precisamos dela, ó Deus, não apenas como palavra para ser estudada, mas sim para ser aplicada, para ser transformadora na nossa vida. Por isso, o Espírito Santo do Senhor precisa iluminar o nosso coração, precisa vivificar-nos para que possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje eu quero tratar sobre a profundidade do plano da salvação. Muitas vezes nós olhamos para a salvação e não paramos para meditar quão profundo é este plano de salvação. Pedro, o apóstolo, já disse, inspirado pelo Espírito, que a salvação é algo tão tremendo e tão maravilhoso e tão profundo que as pessoas, os profetas, tentaram discorrer sobre o assunto e entender, até os anjos anelam perscrutar, mas é algo esplendidamente maravilhoso e que temos hoje a graça desta revelação. Esta profundidade, ela deve ser o motivo da nossa alegria. Quando meditamos na profundeza da salvação, nós somos, de certa forma, conduzidos a uma adoração plena, a uma vida de louvor, de gratidão, uma vida que exalta o nome de Deus, uma vida que proclame a glória de Deus, pois esta é a finalidade da nossa existência, a glória de Deus. De que forma nós vamos entender essa profundidade, a profundidade da salvação? Nós temos aqui alguns aspectos importantes, estabelecidos aqui por Jesus, até mesmo na sua oração, e depois no seu convite, que nos fazem entender um pouco mais quão profunda é a salvação, quão profundo é o plano da salvação. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para transformar e para revelar a todos aqueles que viveram anteriormente e viveram até mesmo, de certa forma, na ignorância, porque eles não tinham experimentado o reino de Deus estabelecido, eles não experimentavam e experimentaram a plenitude do Espírito, o Espírito habitando o Pentecostes. Eles não experimentaram o mover do Pentecostes, mas eles experimentaram então presenças do Espírito Santo esporádicas que os levavam então a entender que haveria o Salvador. E eles morreram nesta fé olhando para frente na promessa da salvação. E nós olhamos hoje para trás, para a promessa já cumprida na cruz de Cristo. Agora, para entender isso, não é para qualquer um. Por isso o Evangelho é profundo. Por isso o plano de salvação é profundo. E o primeiro aspecto importante que estabelece essa profundidade está justamente na oração de Jesus. E é interessante observar, segundo alguns
comentaristas que a expressão por aquele tempo, ele transmite a ideia de um tempo que a popularidade de Jesus havia já passado. Ele agora sofria fortes, intensas e terríveis oposições. E agora então ele ora e ele vai justamente transmitir princípios até mesmo na sua oração. Ele então vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, o primeiro aspecto que prova a grandeza, a profundidade do plano da salvação, é que para entender o conhecimento da salvação, ela foge à possibilidade humana. Ela não está direcionada ou arraigada ou esclarecida a uma busca simplesmente humana, a uma capacidade humana. Conhecer o plano de salvação não é para quem estuda muito. Conhecer o plano de salvação não é para quem senta em sala de aula e passa todo o seu tempo estudando. Não está numa busca pessoal, não está numa capacidade intelectual. O plano de salvação, para ser entendido, ele depende da revelação de Deus. É Deus que revela, pois ele diz: ocultaste estas coisas. Que coisas? O plano da salvação aos sábios e as revelastes aos simples, aos humildes. Me lembro que no ano talvez 2006, 2007, houve uma comemoração de aniversário de uma igreja na região de Mutum, e uma senhora então foi lá à frente e testemunhou que há 60 anos havia passado um pastor lá na sua casa, na zona rural, onde praticamente ninguém passava, a mulher era analfabeta, a família tinha dificuldades com a alfabetização, e lá aquele homem passou, pregou a palavra, e o Espírito Santo revelou ao seu coração o plano de salvação, e naquele momento ela foi alcançada pelo Espírito Santo do Senhor, foi alcançada pela salvação, e desde então nunca mais se desviou do propósito de Deus. Uma mulher que então era analfabeta. Deus revela o plano de salvação a pessoas simples. Não é algo buscado numa sala de faculdade. Não é algo buscado num grau alto, num nível alto de saber. Mas é algo que vem de Deus ao coração. E este coração pode ser então com muito conhecimento, com pouco conhecimento, mas se o Espírito Santo revelar, este coração chegará ao pleno conhecimento do plano da salvação e então será tomado. Foi isso que Jesus ensinou: ocultasse estas coisas aos sábios e instruídos e as revelasse aos pequeninos. Claro que aqui ele estava dizendo assim: enquanto os mestres da lei, enquanto os sábios de Judá, enquanto o povo religioso não está aceitando ou entendendo a pessoa de Jesus como prometido, muitas pessoas que não têm este grau de conhecimento, essas pessoas são alcançadas e agora entendem o plano da salvação. Por isso, ele é profundo. Amado irmão, isso é maravilhoso demais para o nosso coração. É você olhar e saber que Deus tocou o seu coração. Se você é realmente servo de Deus, se você é filho de Deus, isso significa que não partiu do seu coração, mas partiu do céu, partiu de Deus, partiu do Todo-Poderoso. E olha só o contraste que ele faz aqui na sua oração: Pai, Senhor do céu e da terra. Ou seja, aquele que imensuravelmente domina tudo, que é Senhor de tudo, que é maior que tudo, que é grande em poder, que é forte em força. É o linguajar para intensificar o poder de Deus. Este Deus escolheu pessoas humildes, pessoas simples, para nos seus corações fazer morada e revelar a salvação. Por isso o plano de salvação é algo profundo.
É algo intenso. Outro aspecto importante dentro do que é formado aqui na oração de Jesus é que ele deixa bastante claro aqui no versículo 26 que este plano é revelado por Deus segundo a vontade de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus escolheu isso. Deus planejou isso. Deus não soltou conhecimentos e disse, agora estudem. Mas Ele quis assim. Ele quis envergonhar as coisas fortes deste mundo. Ele quis envergonhar a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Porque também a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E Ele revela este maravilhoso plano de salvação, segundo a sua vontade. É algo que nasceu no coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Por isso é profundo. E deveria ser suficiente para direcionar a nossa felicidade dia após dia. A vontade do Senhor é soberana e a vontade do Senhor prevalece na revelação deste Evangelho. Outro aspecto importante é que a vontade de Deus neste planejamento, Ele agora entrega a Cristo e Cristo determina a quem Ele vai dar a conhecer o Pai. Veja bem, o versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Isto talvez possa soar assim, de maneira desapercebida talvez, e passar dessa forma, mas isto é profundo demais. Isso significa que Deus olhou para o seu coração e Jesus lhe escolheu para revelar a você o Pai. Ele chegou a dizer, eu e o Pai somos um. Ele chegou a dizer, quando ele estava falando sobre ir ao céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E mostra-nos o caminho, ele disse, eu sou o caminho. E mostra-nos o Pai. Olha, se você me conhece, você conhece o Pai. E ele vai dizer aqui que ele vai revelar a quem ele quiser. E se você entende esse plano da salvação, é porque Jesus quis revelar a você. Você faz parte de um povo que está na vontade de Deus. Você faz parte de um povo que foi escolhido por Jesus para fazer conhecido o próprio Pai. Claro que nós não podemos olhar e ver Deus aqui agora na sua essência como Deus. Nós cairíamos agora pelos nossos pecados. Mas haverá um tempo que Jesus Cristo então, e em Jesus, na consumação, nós estaremos face a face, Apocalipse 22. Isso significa que nós temos hoje a imagem de Deus em Cristo como perfeição. Hebreus capítulo 1 vai dizer que Ele, Jesus, é a imagem perfeita de Deus. Quando nós vemos então a ação de Cristo diferenciando-se de todos e vivendo santamente, é porque Ele revela um Deus santo, todo-poderoso e que é capaz de interagir com o ser humano. E agora Ele faz ao nosso coração um coração aberto. Ele agora então vai à minha vida, vai à sua vida e revela quem é Deus. Muitas pessoas estão correndo atrás de deuses mortos. Muitas pessoas estão correndo atrás de misticismos. Muitas pessoas estão correndo atrás de algo que ele possa tocar, palpável. Mas nós, pela fé, conseguimos ver com os olhos da fé a glória de Deus. Nós conseguimos entender quem é Deus, mesmo que ainda imperfeitamente, mas nós já conseguimos entender porque Cristo nos revelou isto. Nós temos alguns aspectos importantes. O conhecimento humano não é capaz de alcançar o entendimento do plano da salvação. Este plano de salvação, a maneira como ele revelou aos pequeninos, é da vontade e do agrado do Pai, e é dado a Jesus para que escolha a quem ele vai revelar.
Mas também, quando nós partimos para o versículo 28, nós encontramos aqui o convite de Jesus. E este convite, ele aponta para o sacrifício de Cristo. Ele é suficiente para todo mundo. O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar o mundo todo. Embora o mundo todo não será salvo. Embora somente os eleitos serão salvos. Embora somente os que creem em Cristo serão salvos. Mas o sacrifício de Cristo carrega a perfeição de que se todos neste mundo fossem eleitos, se todos se arrependessem, não precisaria de intensificar o sacrifício de Cristo, porque Ele é suficiente. Por isso Ele diz assim, veja bem, eu tenho o poder, tudo me foi entregue por meu Pai. Eu tenho o poder de revelar a quem eu quiser, revelar o Pai a quem eu quiser. E agora Ele diz, vinde a mim. Querem conhecer o Pai? Vinde a mim. Quem? Todos que estáis cansados e sobrecarregados. Quem são estes? Aqueles que pensam que para ser salvo precisava obedecer à lei. Aqueles que pensavam que para ser salvo precisava guardar o sábado dentro da lei, precisava então guardar todos os aspectos da lei, todos os rituais da lei. E todos cansados e carregados desse peso da lei. Tanto é que Paulo fala aos Gálatas que aquele que vive pela lei será julgado pela lei. Porque a lei carrega consigo peso. E ninguém é capaz de guardar toda a lei. É por isso que Lutero foi alcançado com a graça de Deus. Ele estava lá, quanto mais ele se sacrificava para obedecer à lei e se punia, mais pesado ele ficava. Até que um dia ele foi revelado, alcançado pela graça e pelo plano da salvação. Quando Deus, então, pelo Espírito Santo, o fez entender que pela graça e pela fé sois justificados. É neste momento que ele toma conhecimento e ele tira de sobre si o peso da legalidade para a salvação. E ele lança tudo em Jesus. E ele diz, sobrecarregados, cansados e sobrecarregados. Mas também existe aqui o peso da alma daqueles que ainda não encontraram a salvação, sendo então judeu ou gentio. Aquele que pensa que o que será do amanhã, o que será da minha vida após a morte, para onde eu vou, será que existe mesmo o céu? Será que existe mesmo o inferno? E fica neste peso, martirizando-se constantemente. E para isso, às vezes, ajudando a um, distribuindo seus bens, para ver se consegue amenizar esse sofrimento. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, o plano de salvação é tão profundo, que se você vir a mim, e se você tomar sobre você o meu jugo, você vai saber que haverá descanso para a sua alma. Veja bem, esse sacrifício é suficiente para todas as pessoas, ele é perfeito, e este sacrifício, ele não trata nada material, fisicamente, ele trata a alma. Olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso não para o seu corpo, achareis descanso não para a sua mente, que tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, tem que continuar fazendo a obra do Senhor, você será perseguido, será muito lançado em prisão, mas achareis descanso para a vossa alma. O que determina a nossa felicidade aqui não é a ausência do trabalho, não é a ausência dos problemas, mas sim a ausência de paz na alma. E Jesus está dizendo o seguinte, você é convidado a vir até mim e tomar de mim, porque se você tomar de mim, a sua alma encontrará descanso. É por isso, amado irmão, que muito embora eu também me entristeça com os acontecimentos, muito embora eu também às vezes chego a me estressar com os acontecimentos, mas só que Deus coloca algo no meu coração logo em seguida. Para que ficar preocupado?
Para que ficar angustiado se eu tenho a certeza da salvação, se a minha alma está livre das trevas? O Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois quando mentindo, não pode ser verdade, disserem todo mal contra vós. Então eu tenho que procurar viver no Senhor, e o que falam de mim tem que ser provado pelo Senhor. Se o Senhor aprova a minha conduta, eu não tenho que temer. A minha alma tem que estar leve, ela não pode estar presa ao medo da que os outros vão falar, pensar ou fazer. Olha que ele diz: achareis descanso para a vossa alma. É inexplicável a maneira como nós vemos homens, mulheres, jovens, até mesmo crianças, sendo martirizadas em alguns locais aí, e inclusive, às vezes presos, às vezes espancados, às vezes até mesmo sendo mortos. E eles morrem em paz. Por que eles morrem em paz diante de grande tribulação? Porque a alma deles não está presa a este mundo. Eles não carregam o peso da culpa do pecado, porque eles lançaram em Jesus. E Jesus deu descanso. O plano de salvação é justamente este. É algo de Deus para a sua vida. Ele revela a quem Ele quer. E é da vontade dEle revelar isto. E esse sacrifício, ele é perfeito. E por ser perfeito, então, ele não precisa ser repetido. E não precisa de fazer algo. Eu não preciso fazer algo para ser salvo, mas uma vez que eu estou em Cristo, eu tomo o jugo de Cristo na minha vida e vou viver na presença de Deus. Por isto, a minha alma recebe o descanso de Deus. E aí ele encerra: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas, às vezes, corre-se o risco de algumas pessoas falarem assim: bom, já que a salvação é pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira. Já que Deus me ama assim como eu sou, não, Deus me ama como eu sou, mas para ser transformado. Olha só: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa? Ser seguidor mais próximo possível de Jesus. Tomar o jugo de Jesus, na linguagem aqui estabelecida, retrata o animal que vai puxar uma canga. E aí coloca-se aquele animal já treinado e coloca-se o outro do seu lado, e ali tem uma madeira que vai passar e segurar o pescoço de um e o pescoço de outro, de maneira que aonde um vai, o outro vai junto. O jugo de Jesus é isso, é você colocar o seu pescoço no mesmo jugo de Jesus. É obedecer, é parecer-se com Jesus. Por que isto, ele vai dizer que é manso? Por que ele vai dizer que o seu jugo é manso, o seu jugo é leve? Justamente porque ele conduz tudo. E aí quando alguém chegar e falar assim: você pecou, mesmo com a tristeza do seu coração, mas você vai dizer que quem vai subir na balança no último dia por você é Jesus Cristo. Por isso a sua alma está leve. O plano de salvação, irmãos, é algo profundamente inexplicável, humanamente falando. E você só pode se encantar com ele à medida que você, então, mergulha na grandeza de Cristo Jesus. Só assim você vai entender. Só assim você vai ter forças para vencer as tribulações. Só assim você vai entender realmente que Deus lhe ama. Só assim você vai querer fazer a vontade de Deus. Não para ser, mas porque você é salvo em Cristo Jesus. É muito profundo o plano de salvação. E Deus escolheu aplicá-lo à sua vida e à minha vida também. E se há alguém aqui que ainda não entende esse plano, hoje é o dia. Jesus está dizendo: vinde a mim. Se você não sabe para onde você vai,
Jesus está dizendo, vinde a mim. Porque se você for a Jesus, em Jesus, você vai ao céu. Não só ao céu, mas para o céu. Você está no caminho, o único caminho que leva a Deus. Ele escolheu revelar a você hoje e convidar você hoje a uma vida íntima e mais íntima com Ele. Tudo isso só nos é possível pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E é isso que nós fazemos nesta noite ao celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe o seu coração profundamente. E que você não seja simplesmente um religioso. Que você não seja simplesmente alguém que tenha que vir ao templo. Mas seja alguém que ame a Deus sobre todas as coisas. Que experimente isto. Que vibre com isto. Que se alegre com isto. E que manifeste esse evangelho na sua vida diariamente. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Havia passado um pastor lá na sua casa, na zona rural, onde praticamente ninguém passava, a mulher era analfabeta, a família tinha dificuldades com a alfabetização, e lá aquele homem passou, pregou a palavra, e o Espírito Santo revelou ao seu coração o plano de salvação, e naquele momento ela foi alcançada pelo Espírito Santo do Senhor, foi alcançada pela salvação, e desde então nunca mais se desviou do propósito de Deus. Uma mulher que então era analfabeta. Deus revela o plano de salvação a pessoas simples. Não é algo buscado numa sala de faculdade. Não é algo buscado num grau alto, num nível alto de saber. Mas é algo que vem de Deus ao coração. E este coração pode ser, então, com muito conhecimento, com pouco conhecimento. Mas se o Espírito Santo revelar, este coração chegará ao pleno conhecimento do plano da salvação e então será tomado. Foi isso que Jesus ensinou: ocultasse estas coisas aos sábios e instruídos e as revelasse aos pequeninos. Claro que aqui ele estava dizendo assim, enquanto os mestres da lei, enquanto os sábios de Judá, enquanto o povo religioso não está aceitando ou entendendo a pessoa de Jesus como prometido, muitas pessoas que não têm este grau de conhecimento, essas pessoas são alcançadas e agora entendem o plano da salvação. Por isso, ele é profundo. Amado irmão, isso é maravilhoso demais para o nosso coração. É você olhar e saber que Deus tocou o seu coração. Se você é realmente servo de Deus, se você é filho de Deus, isso significa que não partiu do seu coração, mas partiu do céu, partiu de Deus, partiu do Todo-Poderoso. E olha só o contraste, que para entender isso não é para qualquer um. Por isso o Evangelho é profundo, por isso o plano de salvação é profundo. E o primeiro aspecto importante que estabelece essa profundidade está justamente na oração de Jesus. E é interessante observar, segundo alguns comentaristas, que a expressão por aquele tempo, ele transmite a ideia de um tempo que a popularidade de Jesus havia já passado. Ele agora sofria fortes, intensas e terríveis oposições. E agora então ele ora e ele vai justamente transmitir princípios até mesmo na sua oração. Ele então vai dizer: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos.
Ou seja, o primeiro aspecto que prova a grandeza, a profundidade do plano da salvação, é que para entender o conhecimento da salvação, ela foge à possibilidade humana. Ela não está direcionada ou arraigada ou esclarecida a uma busca simplesmente humana, a uma capacidade humana. Conhecer o plano de salvação não é para quem estuda muito. Conhecer o plano de salvação não é para quem senta em sala de aula e passa todo o seu tempo estudando. Não está numa busca pessoal, não está numa capacidade intelectual. O plano de salvação, para ser entendido, ele depende da revelação de Deus. É Deus que revela, pois ele diz: ocultaste estas coisas. Que coisas? O plano da salvação aos sábios e as revelastes aos simples, aos humildes. Me lembro que no ano talvez 2006, 2007, houve uma comemoração de aniversário de uma igreja na região de Mutum, e uma senhora então foi lá à frente e testemunhou que há 60 anos, ele faz aqui na sua oração: Pai, Senhor do céu e da terra, ou seja, aquele que imensuravelmente domina tudo, que é Senhor de tudo, que é maior que tudo, que é grande em poder, que é forte em força, o linguajar para intensificar o poder de Deus. Este Deus escolheu pessoas humildes, pessoas simples, para nos seus corações fazer morada e revelar a salvação. Por isso o plano de salvação é algo profundo, é algo intenso. Outro aspecto importante dentro do que é formado aqui na oração de Jesus, é que ele deixa bastante claro aqui no versículo 26, que este plano é revelado por Deus segundo a vontade de Deus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus escolheu isso. Deus planejou isso. Deus não soltou conhecimentos e disse: agora estudem. Mas Ele quis assim. Ele quis envergonhar as coisas fortes deste mundo. Ele quis envergonhar a sabedoria deste mundo. Porque a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Porque também a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. E ele revela este maravilhoso plano de salvação, segundo a sua vontade. É algo que nasceu no coração de Deus para a sua vida e para a minha vida. Por isso é profundo. E deveria ser suficiente para direcionar a nossa felicidade dia após dia. A vontade do Senhor é soberana e a vontade do Senhor prevalece na revelação deste Evangelho. Outro aspecto importante é que a vontade de Deus neste planejamento, Ele agora entrega a Cristo e Cristo determina a quem Ele vai dar a conhecer o Pai. Veja bem, o versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Eu já disse, inspirado pelo Espírito, que a salvação é algo tão tremendo e tão maravilhoso e tão profundo que as pessoas, os profetas tentaram discorrer sobre o assunto e entender, até os anjos anelam perscrutar. Mas é algo esplendidamente maravilhoso e que temos hoje a graça desta revelação. Esta profundidade, ela deve ser o motivo da nossa alegria. Quando meditamos na profundeza da salvação, nós somos, de certa forma, conduzidos a uma adoração plena, a uma vida de louvor, de gratidão, uma vida que exalta o nome de Deus, uma vida que proclame a glória de Deus, pois esta é a finalidade da nossa existência, a glória de Deus. De que forma nós vamos entender essa profundidade, a profundidade da salvação? Nós temos aqui alguns aspectos importantes
estabelecidos aqui por Jesus, até mesmo na sua oração, e depois no seu convite, que nos fazem entender um pouco mais quão profunda é a salvação, quão profundo é o plano da salvação. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para transformar e para revelar a todos aqueles que viveram anteriormente e viveram até mesmo, de certa forma, na ignorância, porque eles não tinham experimentado o reino de Deus estabelecido, eles não experimentavam e experimentaram a plenitude do Espírito, o Espírito habitando o Pentecostes. Eles não experimentaram o mover do Pentecostes, mas eles experimentaram então presenças do Espírito Santo esporádicas que os levavam então a entender que haveria o Salvador. E eles morreram nesta fé olhando para frente na promessa da salvação. E nós olhamos hoje para trás, para a promessa já cumprida na cruz de Cristo. Mateus 11, 25 a 30. Mateus registra as palavras de Jesus da seguinte forma: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, esta é a palavra do Senhor. Somos teus servos e precisamos dela, ó Deus, não apenas como palavra para ser estudada, mas sim para ser aplicada, para ser transformadora na nossa vida. Por isso, o Espírito Santo do Senhor precisa iluminar o nosso coração, precisa vivificar-nos para que possamos compreender a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje eu quero tratar sobre a profundidade do plano da salvação. Muitas vezes nós olhamos para a salvação e não paramos para meditar quão profundo é este plano de salvação. Pedro, o apóstolo,